Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Bom dia, pode ser. Obrigada, Tainá, por ter aceito o convite da Ana Paula, que Deus abençoe, viu? Obrigada. Amém. Eu queria pedir se a Mi não está aí, né? A Michele pode orar? Ah, ela tá. Vamos orar. Bom dia, meninas, paz do Senhor Jesus a todas. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, Deus onisciente, Deus onipotente, Pai, Tu és o alfa, Deus, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Deus, Tu és o fim. Neste momento, Senhor, a Tua serva estará ministrando a palavra, que o Senhor venha usá-la com poder, com graça, com autoridade, com virtude do Espírito Santo para a glória de Deus. Que o Senhor, neste momento do impedimento, Pai, que o Senhor venha tirar da angústia, da tristeza, da aflição, da preocupação, da ansiedade, meu Deus, da depressão, tudo aquilo que vem, Senhor, para poder paralisar a nossa fé. Deus, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha abrir o nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos, nós vamos entender com o nosso coração. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, Mi. Obrigada, Deus abençoe. Tainá, se quiser começar. Amém. Paz do Senhor, meninas, bom dia. Espero que todas estejam bem. Quero aqui já agradecer a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor mais uma vez. Agradecer a Ana Paula, né, que aí tem sido canal de bênção. E é sempre um prazer estar com vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia? Lá no livro de Ruth, capítulo 1, é uma palavra bem conhecida. E o Senhor tem ministrado comigo esses dias. Diz assim, Ruth, capítulo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quiliom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quiliom. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor havia vindo com auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar aonde tinha morado. Quando voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhe beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: Não, voltaremos com você para o seu povo. Disse, porém, Noemi: Volte, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que me casasse esta noite e desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei.
O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Amém. Glória a Deus. Irmãs, é uma palavra bem conhecida, né? Belém era a casa do pão. O nome Noemi significa alegria ou a minha alegria. E Ruth significa amiga ou companheira. Essa família, ela sai de Belém quando a fome se instala naquele lugar e eles vão para outras terras. E ali a gente vê que eles não teve a paciência de esperar no Senhor, de orar para o Senhor, direcionar os passos deles para uma decisão. Esse homem pega a família e já vai para outra terra, uma terra que era idólatra, uma terra que não agradava ao Senhor. E muitas vezes nós tomamos decisões sem consultar ao Senhor. Tomamos decisões com base nos nossos sentimentos, nas nossas emoções do momento. Porque se a gente começar a decorrer o texto, nós vamos ver que no começo fala que houve fome. Depois fala que este homem, Elimeleque, já saiu com a família. E aí ele morre. Aí depois os filhos morrem. E quando a gente chega no verso 6, começa a falar que o Senhor visitou o povo. Se eles estivessem esperado, eles teriam também participado quando o Senhor visitou aquela terra e trouxe pão de novo para Belém. Só que naquela situação difícil, ele pega a família e ele sai, sem ele consultar ao Senhor. E aí nós vemos que a palavra do Senhor diz que Noemi ficou sozinha. Em algumas traduções diz que Noemi ficou desamparada. E é uma semana aí do Dia das Mães, né? Muitos não têm a mãe mais, muitos não têm a sogra mais, muitas se veem sozinhas às vezes. E nós perguntamos ao Senhor, parece que eu estou desamparada, parece que eu estou sozinha, parece que dentro do meu lar, dentro da minha casa, é só eu e o Senhor. Noemi, ela se sente desamparada, ela se sente sozinha. E a palavra do Senhor vai continuar, que ela, aqui no verso 7, assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar aonde tinha morado. Essa mulher, ela tomou uma decisão em meio à dor dela. É uma decisão difícil, ela vive em uma situação difícil, aonde ela saiu da terra dela com a família, e agora ela vai ter que voltar sem os filhos, ela vai ter que voltar sem o esposo, ela só vai voltar com uma nora. E nós aprendemos com Noemi que em meio à dor, nós não podemos ficar paralisadas. Essa mulher, ela está sofrendo um grande luto, não só pelo esposo, mas pelos filhos. Só que a dor não paralisa ela. E quando eu estava orando na madrugada, o Senhor, ele me deu um tema. Ele me deu uma frase que diz assim, sendo referência em meio à dor. E como é difícil eu e você ser referência para alguém quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está passando por um momento conturbador dentro da nossa casa. Como é difícil a gente ser referência para alguém lá fora, ser referência para alguém dentro da nossa igreja, do nosso ministério, quando dentro da nossa casa, às vezes, está uma bagunça, quando os nossos sentimentos estão conturbados, quando, às vezes, a enfermidade bate na nossa porta, o luto bate na nossa porta. Como ser referência, irmã Tainá, quando às vezes a minha vontade é de se excluir, é de ficar sozinha, é de abandonar o chamado, abandonar o ministério? Como, irmã Tainá, ser referência para alguém quando na semana do Dia das Mães eu perco a minha mãe, eu perco a minha sogra, eu perco um ente querido? Como ser referência em meio à dor? Como ser referência quando a nossa vontade é de alguém ser referência para nós? Como que eu vou abraçar alguém, sendo que a minha vontade é de ser abraçada? E nós aprendemos isso com Noemi. Ela foi referência para Nora. Ela foi referência para Ruth. Mesmo ela não querendo, ela foi referência. Porque nós vamos ver no decorrer do texto
ela fala para as noras. Então deu-lhe beijos e despedidas, mas elas começaram a chorar e lhe disseram: Não, vamos com você, as noras falam. Vamos junto para o seu povo. Disse, porém, Noemi: Volte, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Essa mulher, ela se encontra num estado que ela fala: o que eu tenho para oferecer para vocês? Nem marido eu tenho para gerar outros filhos. E ainda que eu casasse neste tempo, vocês esperariam outro marido? Vocês esperariam essas crianças nascer, essas crianças crescer? E aí Noemi fala: não, volta para a família de vocês, volta para a casa de vocês. E o Senhor tem ministrado algo comigo também que é muito forte. Quando nós estamos, quando a gente se sente incapaz, quando a gente se sente esgotada espiritualmente, mentalmente, quando a gente não vê mais situação, quando a gente se sente realmente desamparada, até as pessoas que o Senhor envia para o nosso lado para nos ajudar, a gente afasta. Não, olha, eu não tenho nada para te oferecer. Não, olha, eu não posso te ajudar em nada. O que eu tenho para te oferecer, o que eu tenho para te ajudar, é melhor ficar longe de mim. Nós, seres humanos, a nossa tendência é se excluir. É a vontade de ficar dentro de um quarto fechado, escuro, sem falar com ninguém, sem responder ninguém. É chegar dentro da igreja e falar: hoje eu não quero oportunidade, hoje eu não quero cantar, hoje eu não quero pregar, hoje eu não quero falar com a irmãzinha do lado, hoje eu só quero ficar quieta. Nós queremos se excluir. Só que é neste momento que o Senhor sempre envia alguém para nos ajudar, para nos fortalecer. E Noemi, ela teve a presença de Ruth. E a palavra do Senhor continua. E Noemi fala para as noras: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Essas noras, elas não conheciam o Deus de Noemi. Essas noras não conheciam o Deus que fazia milagres, o Deus que abria o mar vermelho, o Deus que enviava provisão. Mas essas noras, elas teve contato com alguém que era sustentado por Deus. E aí é onde que entra a referência. Noemi, mesmo em meio à dor, durante essa aproximação de 10 anos, que os esposos estavam ali, que estavam vivendo com a sogra foi referência para elas dentro de casa. Será que nós estamos sendo referência para quem convive conosco? Será que estamos sendo referência dentro da igreja, no trabalho, dentro da parentela? Será que alguém pode olhar para nós e falar: nós temos uma referência dela de fé, de busca, ainda que as coisas estejam apertadas, mas ela não deixa de orar, não deixa de ir para a igreja, não deixa de buscar? Será que estamos sendo essa referência? Ou será que estamos deixando as nossas dores nos paralisar? E a palavra do Senhor continua. Então Noemi aconselhou: veja sua cunhada, está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volta com ela. Orfa, ela se despede da sogra e volta para a família. Noemi não. Ruth não. Ruth fala para Noemi: eu vou ficar. Eu sei o Deus que você serve. Conjecturando. Eu passei esses anos todos vivendo com você dentro de casa. Ainda que você estava em um terreno que não é teu, ainda que você estava em uma sociedade que não é tua, ainda que você estava implantada dentro de um território pagão, idólatra, eu sei o Deus que você serve. É onde Noemi começa a ser referência para Ruth. Porque uma coisa eu digo: se Noemi não tivesse sido referência dentro do lar, Ruth teria voltado com a nora, com a cunhada, para a família. Mas por que ela não volta com a cunhada? Porque ela sabe a referência que ela viu esses 10 anos dentro do lar. Não, essa mulher é diferente. Ela perdeu o esposo, ela perdeu os filhos, ela está numa terra que não é dela. Mesmo assim, a dor dela não paralisa ela, porque ela quer voltar para a terra do pão, ela quer voltar para Belém. E é aqui onde nós entramos também, trazendo para nós
que nós possamos voltar para onde tem pão. Que nós possamos voltar para a casa do Pai. Eu não sei se tem mulheres aqui que às vezes está entristecida com a obra, entristecida com às vezes o que um pastor fala, o que um irmão fala dentro da igreja, e a vontade é de sair, é de parar, é de paralisar o ministério, mas o Senhor fala, volta, não para, lá tem pão, lá o Senhor tem visitado, lá o Senhor tem compromisso, então volta. Nós não podemos deixar a nossa dor nos paralisar. E eu fico imaginando que Noemi olha para Ruth e fala, menina, o que eu tenho para te oferecer, pelo amor de Deus? Não tenho filho, já sou velha. Você está no meio do teu povo, no meio dos teus deuses, volta para eles. E aí é uma parte que me pega demais. Que aí Ruth vai falar, não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. Olha que conversão linda, irmãs, linda, linda. Olha como a nossa referência, olha como o nosso jeito de servir ao Senhor pode fazer com que uma pessoa se converta de uma terra que era pagã, de uma terra que adorava outros deuses. Olha que coisa, que conversão linda. E ela fala, aonde ficares, ficarei. O teu povo agora é o meu. O teu Deus será o meu Deus. E quantas vezes nós temos orado pelos nossos familiares, para que eles se acheguem ao Senhor e falem, não, agora o teu Deus vai ser o meu. A igreja que você vai, agora eu quero ir também, porque eu estou vendo algo diferente. As tempestades da vida servem para nos fortalecer. O Dia das Mães, aqui em casa, é um pouco complicado, porque nós perdemos a minha sogra já faz uns 5 anos. E todo Dia das Mães a gente passava lá. E ela era como uma mãe para mim. Então, é um assunto dentro da minha casa delicado. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, vou ministrar bem no Dia das Mães, bem na semana do Dia das Mães. E aí é onde entra a referência em meio à dor. A referência em meio ao luto. É como se o Senhor estivesse no nosso meio, eu creio que está, e Ele fala para mim e para você, a dor que você está sentindo é capaz de te paralisar? O sofrimento que você está passando é capaz de fazer você entregar o teu ministério, você entregar o teu chamado, você entregar aquilo que eu tenho colocado em tuas mãos? Olha o que Jesus passou por nós. Morreu na cruz, cuspiram na cara do nosso mestre, colocaram uma coroa de espinhos nele. E ele não desistiu de nós, porque o propósito era maior. Nós não podemos desistir de Jesus por causa das nossas dores, por causa do que um ou outro fala ou faz. Nós não podemos desistir daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nós não podemos desistir de continuar sendo referência em meio à nossa dor, em meio ao nosso luto, em meio às nossas provações. Porque tem alguém espelhando em mim e em você. Ah, Tainá, mas eu não faço nada na minha igreja, eu só lavo o banheiro, eu só limpo lá para o pastor, eu só chego mais cedo para abrir porque o pastor tem outros compromissos. Mas tem alguém se espelhando em você. Ah, Tainá, mas eu não prego direito, eu canto desafinado, mas tem alguém se espelhando em você. Tem alguém da tua parentela se espelhando em você. Que se você parar, eles param. Se você retroceder, a tua família retrocede. Se você deixar de buscar, de orar, a tua família também para. Tem uma irmãzinha na igreja te espelhando. Que se você parar, se você desistir daquilo que o Senhor tem entregado na tua mão, ela também vai parar. Nós não podemos parar. Nós não temos o direito de parar. A dor, a dificuldade que nós enfrentamos não pode ser capaz de nos paralisar. Noemi estava enlutada, perdeu o marido, perdeu o filho, a nora outra foi embora com a família. Só tem ela e Ruth. Mas isso não paralisa ela.
Mesmo ela falando que agora me chamem de Mara, de amarga, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Ela reclama, mas ela não para. Ela não para. Quantas vezes estamos dentro de casa durante o dia e a gente olha para o Senhor e fala, pois no culto eu não vou hoje. Quero ver o pastor me ver na igreja hoje, porque eu também não vou. Tá tudo uma tribulação, tá tudo acontecendo, o problema vem tudo de uma vez, é tudo em cima de mim, então agora eu também não vou. E aí começa das 6 horas, começa das 6:30, aí você fala, eu vou me arrumar porque eu não posso chegar atrasada no culto. O que é isso, irmã Tainá? Quem pisou nos santos dos santos não sabe viver em outro lugar. Começa da hora do culto, e aí você fala, mas eu vou. Eu vou, mas também eu não vou fazer nada. Eu vou sentar lá no último banco. Não quero nem que o pastor me veja. E aí a primeira oportunidade é sua. A irmã pode louvar? A irmã pode dar uma palavra? Aí você fala, mas Jesus, eu falei que eu ia ficar quieta. Para quem tem chamado, para quem tem ministério, não espera Jesus te apertar menos. Não espera as coisas ser fáceis demais, não espera. Porque aquele que o Senhor investe muito, ele pega pesado. Por quê, Tainá? Para a gente ser referência. Porque nem desistir a gente consegue mais. A gente tenta. Às vezes a gente faz birra na presença do Senhor. Ah, Senhor, chama outro. Levanta outro, Pai, para esse ministério. Olha fulano, sabe falar melhor, sabe pregar melhor, sabe louvar melhor. E aí Deus fala, não, eu chamei a tua casa para ser referência. Eu chamei os teus filhos para ser referência. E todas as vezes que alguém é chamado, você pode pegar a vida da pessoa. Ela começa a sofrer desde o ventre da mãe dela. Desde a gestação. Desde o comecinho. Aí você fala, mas por que, irmã Tainá? Porque Deus começa a lapidar cedo demais. A lapidação do Senhor não começa quando nós aceitamos a Jesus. Começa lá no ventre da nossa mãe. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos chamou desde o ventre. Ele nos conhece. Salmo 139 fala, para onde poderei eu fugir da tua presença, Senhor? Se eu fizer minha cama na sepultura, tu lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada, lá também o Senhor está. O salmista, ele fala ali por experiência própria, não tem como a gente fugir da presença do Senhor. Não tem como a gente fazer igual Jonas. Pega um navio, em vez de ir para um lugar, vai para outro. Aí o Senhor fala, eu sei te parar. Eu sei te apertar. Eu sei fazer você voltar para o caminho da onde não era nem para você ter saído. Porque nós temos a tendência de quando algo ruim acontece, a primeira coisa que a gente fala, pastor, eu vou entregar. Pastor, eu não faço mais. E aí o Senhor ministrou comigo essa semana. Se você não está conseguindo passar por isso, está querendo desistir fácil, como que eu vou elevar o teu ministério? Porque nós levantamos a nossa mão e nós cantamos, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, usa a minha vida, gasta a minha vida no teu altar. Só que nós esquecemos que para ser usados pelo Senhor, nós precisamos ser lapidados primeiro. É a mesma coisa da gente pedir paciência para o Senhor e achar que vai vir a paciência amanhã. Antes vem os problemas, para a gente testar e aprender a viver com a paciência. E a palavra do Senhor continua. O teu Deus será o meu. Aonde morreres, morrerei. Ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela já tem o Senhor como Deus dela. Ali, Ruth já tem o temor do Senhor dentro dela. Nós aprendemos com Noemi que em meio às dores, nós temos que continuar sendo referência. Mas nós aprendemos outra coisa com essa passagem. Não deixe para trás quem te acolheu. Noemi acolheu as noras dentro da casa dela. Noemi foi referência para as noras dentro da casa dela. E no momento certo, Ruth fala, não insiste comigo, não. Aonde você for, eu vou. O que você comeu, eu vou comer. O seu Deus é o meu.
E aqui nós entramos em uma área que também o Senhor tem ministrado muito comigo há meses, há meses. A amizade. Quem está sendo as nossas amizades? Será que nós tem uma Ruth na nossa vida? É bom ter Ruth. Que fica, que não foge, que quando a gente não consegue orar, ora, intercede por nós, que não pula do barco. Só que também nós temos que aprender a ser Ruth. Não é só esperar, é também se doar para alguém. Orar por alguém, não pular do barco quando as coisas ficarem difíceis para essa pessoa. Tá com 1 mês e pouco que o meu irmão ele foi embora para outra cidade. Nós somos aqui de Guaraçaí e ele foi embora para perto de São Paulo, para Sumaré. E eu e meu irmão nós somos muito apegados. Ele morava em Dracena, aqui numa cidade vizinha, e a gente não ficava mais de 1 mês sem se ver. A gente era muito próximo. E um dia ele chega na minha mãe e ele fala: olha, eu vou embora para Sumaré, a nossa outra irmã mora lá, e eu vou para lá, vou tentar a vida, vou trabalhar, levar a minha esposa, as crianças. E eu, tá bom, amém, né? Que Deus abençoe, oramos, tudo. Só que quando ele foi embora, eu me desestabilizei emocionalmente. Porque eu me senti igual Ruth, desamparada. E eu até falei para ele, eu falei, se acontecer alguma coisa, quem que vai me defender? Sabe quando os nossos sentimentos se misturam, que a gente esquece até que quem sustenta a gente é Deus, quem guarda a gente é Deus? Sabe quando a gente deixa a carne falar mais alto do que o espírito? E naqueles dias eu me desesperei. E ele não tinha ido embora ainda. E eu chorei, e o Senhor falou para mim que era o Senhor que estava levando, porque o Senhor ia tratar. Amém. De repente, um dia eu fui para o culto, saí do culto e eu comecei a passar mal, com crises de ansiedade. E não tinha ido no culto esse dia, foi durante o dia. E o meu marido me levou para o hospital. E aí chegou lá, a médica falou assim para mim: tá acontecendo alguma coisa, Tainá? E eu falei: não. Ah, meu irmão foi embora. Falei para ela desse jeito: meu irmão foi embora para Sumaré. E ela falou assim: vocês são apegados? Eu falei: a gente é. Ela: olha, eu vou te passar um remedinho, né, para você ficar mais calma. Você entra lá dentro do quarto, toma um remédio. Falei: tá bom. E eu entrei e segurando o choro na frente do meu marido. E de repente chega a minha amiga, a Thalita. E ela chegou na porta e ela: o que foi? É porque o seu irmão foi embora, né? E sabe quando você tem alguém que você pode se desmoronar na frente dela? E eu me desmoronei. E eu comecei a chorar. E ela: calma, calma. E eu só sei que me vieram com um monte de aparelho em cima de mim, com um monte de remédio na veia, remédio para tomar. E eu surtei dentro do hospital. Esqueci que o Senhor falou que era Ele levando para tratar. Naquele momento, os meus sentimentos falou mais alto. E o tempo todo ela perto de mim, e ela: calma, eu vou ligar pro seu irmão. Ela ligou pro meu irmão, piorou, porque eu ouvi a voz dele aí, que eu chorava mesmo dentro do hospital, e gritava dentro do hospital, que eu queria o meu irmão, que eu queria ver meu irmão. E nesse momento eu vi como é importante a gente ter alguém do nosso lado. Ela não julgou, ela não brigou, ela não foi embora. Ela falou: o tempo que você tiver que ficar aqui, eu vou ficar aqui. E aí eu vi que o Senhor me enviou uma Ruth. Só que eu também precisava ser uma Ruth para ela. Ser uma Ruth para alguém. Então, eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei se você se sente desamparada, se você se sente sozinha, se você olha para o lado e você não vê uma amiga que você possa contar. Mas de uma coisa eu sei. O Senhor está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Às vezes a gente se esquecer. É igual o meu caso, né? O meu testemunho. Eu esqueci. Surtei, irmãs.
Esqueci que é o Senhor que sustenta, é o Senhor que guarda, é o Senhor que dá livramento. Nós somos seres humanos, nós também erramos. Só que uma coisa a Thalita falou para mim dentro do hospital, e eu não esqueço, e as oportunidades que eu tenho, eu falo isso. Ela falou para mim, chorou, se descabelou, tomou um monte de remédio aí, agora tá medicada? Você tem 15 minutos para chorar o que você precisar chorar, gritar o que você precisar gritar. Depois de 15 minutos, você vai se levantar, você vai orar, porque você não está servindo a um Deus de barro, a um Deus de pedra, a um Deus que não faz, a um Deus que não responde. E o bom é que ela é bem, assim, sabe? Sal grosso da terra, eu falo para ela. E ela falou assim, agora lava essa cara e chega. Você vai orar, você vai pedir perdão para Deus, porque você se esqueceu que quem cuida é Ele, quem levou seu irmão foi Ele, e você vai continuar fazendo a obra. Que nós sejamos essas pessoas na vida de outras mulheres. Que levantamos elas. Que falamos, olha, você chorar é normal. Você passar pelo luto vai ser difícil. É normal. Você querer ficar dentro de um quarto escuro um dia, chorando ali, é normal. Passou de um dia, já não é mais. Ora, repreende e volta para a obra. Eu não sei se tem alguém paralisado com alguma dor, com algum trauma, com alguma aflição, mas de uma coisa eu sei, que o Senhor sempre fala para nós, deu, chega, já chorou, já parou, agora é hora de voltar para a obra. Porque tem mulheres que dependem de você, tem mulheres que fazem de você referência, tem um lar que precisa de você. Então, você não pode ficar paralisada nessa dor. Não foi assim que o Senhor te chamou. O Senhor tem nos chamado com ousadia e com autoridade nesta terra. A gente chorar é normal. Só que nós não podemos permanecer na tristeza, na angústia, na ansiedade. Nós temos que se levantar e continuar. Continuar. Ruth, ela continuou com Noemi. Noemi, ela poderia estar desamparada pelos homens, mas nunca por Deus. O Senhor foi tão bom com Noemi que enviou uma Ruth dentro do lar dela. E ali, Ruth, ela só não demonstra lealdade com Noemi, mas também amor. Um amor sincero. Nas fases difíceis, Deus sempre vai enviar alguém para nos ajudar a caminhar mais um pouco. É como se Ruth falasse para Noemi, olha, suas dores tá tentando te paralisar, o luto tá tentando te paralisar, tá difícil para você, você tá se sentindo amarga, mas eu aprendi com você esses dias. Pode deixar que agora eu sei o que fazer. Agora eu te ajudo. Agora eu te levanto. Quando elas voltam para Belém, Ruth, ela vai para o campo pegar espigas. Ela vai tratar da sogra. Ruth, ela não vai abandonar quem acolheu ela, quem tratou dela, quem ensinou o Deus vivo para ela. Ruth, é como se Ruth falasse para a sogra, conjecturando. Noemi, fica aqui. Pode deixar que agora eu vou trabalhar por nós duas. Eu vou buscar alimento por nós duas. Pode ficar aqui, Noemi. Você já fez demais por nós, agora chegou a minha vez. Que nós sejamos Ruth, de olhar para alguém que está do nosso lado e falar, olha, você me ajudou muito a caminhar até aqui. Eu sei que você precisa. Pode ficar aqui que agora quem vai buscar por nós vai ser eu. Quem vai orar por nós vai ser eu. Quem vai se consagrar e jejuar por nós vai ser eu. E o Senhor vai se levantar por nós e vai nos ajudar. Porque se nós continuarmos a trajetória, nós vemos o resgate de Ruth e Noemi depois. O Senhor vindo com auxílio para essas mulheres que sofreram tanto lá na frente, lá atrás. Sofreram percas. Que nós nunca venhamos esquecer
que às vezes nós pode estar desamparada pelos homens, mas não por Deus. O Senhor nunca nos desampara. Que você fique com essa palavra essa manhã. Seja referência em meio aos traumas. Seja referência quando você se sentir um vazio por dentro. Seja referência em meio ao luto, em meio às preocupações. Seja Ruth na vida de alguém. Tainá, eu não tenho nenhuma Ruth do meu lado. Será que não é para você se levantar como Ruth, então? Será que não é para você abrir os olhos espirituais, aonde você congrega, e falar, Senhor, quem eu devo ajudar? Senhor, para quem eu devo ser Ruth, Pai? Senhor, quem precisa de mim? Tainá, mas eu preciso. Tainá, você não está entendendo. Quem está vivendo luta é eu. Tainá, você não está entendendo. Quem está vivendo a fase de um marido não querer ir para a igreja mais é eu. Eu preciso da oração, eu preciso da busca. Mas nós evangélicos não cansamos de falar, enquanto nós fazemos pela obra do Senhor, Ele faz por nós. E um dia eu questionei ao Senhor. E eu falei, Senhor, quem que falava com os teus profetas? Quem ajudava os profetas? Senhor, quem alimentava os profetas? Quem dava uma palavra de conforto, de carinho? Quem dava um abraço quando eles precisavam? E naquela madrugada o Senhor falou comigo, eles não precisam de ninguém porque eu estava lá. Eu falava, eu sustentava, eu mandava os anjos enviar alimento. Você que é profeta, você que é chamado pelo Senhor, você que tem um ministério, não espera as pessoas, porque é para você fazer, é para você ir, é para você abraçar, é para você profetizar, é para você colocar a mão e repreender a enfermidade, é para você, é para mim. E quando nós precisar, pode deixar que o próprio Deus vem e fala conosco. Vem e ministra conosco nas madrugadas, em sonho. De repente a gente está lavando uma louça e a gente escuta Deus falar. O Senhor fala conosco. O Senhor sustenta a gente. Então vai ser Ruth na vida de alguém. Vai orar por alguém, vai interceder por alguém. Vai ser referência para alguém igual Noemi. Coloca um sorriso no rosto, vai cultuar hoje. Não vai pensando em sentar no último banco, vai para o culto falando, Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível. O problema que eu deixei em casa, eu sei que é o Senhor que vai cuidar, porque ainda que eu me sinta desamparada pelos homens, eu sei que jamais eu estarei desamparada pelo Senhor. Que nós se levantamos nessa semana do Dia das Mães e podemos falar, Senhor, eu estou disponível para a tua obra. As minhas dores, os meus problemas, as minhas frustrações, o Senhor vai cuidar. Eu sei que o Senhor vai. Senhor, se o Senhor não querer enviar uma Ruth para mim, não tem problema. Mas que eu seja Ruth na vida de alguém. Que eu seja referência na vida de alguém. Que o Senhor guarde você. Que o Senhor guarde a tua casa, a tua parentela. Que o Senhor venha guardar os teus sentimentos. E que os nossos sentimentos, as nossas emoções, não venham atrapalhar as nossas decisões. Que o Senhor continue te sustentando. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a Ana, a Raquel. Que o Senhor continue guardando vocês, sustentando, protegendo. E que vocês continuem sendo Ruth na vida de outras mulheres. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É bem forte para a gente poder acordar mesmo. Porque às vezes a gente quer ficar na nossa zona de conforto, né? Sim. E na zona de conforto a gente não aprende nada. Então a Sim. gente tem que decidir, né? Tá aí caminhando, fazendo o bem, né? Sendo bênção na vida de outras pessoas, se a gente precisa. Que tem tanta gente precisando, né? Sim. E Deus é conosco. Eu creio. Amém. Cada passo que a gente dá, né, querendo fazer a vontade dele, ele está ali, nos ajudando. Glória a Deus por essa palavra. Que Deus abençoe, Tainá.
Eu quero, antes de ver os pedidos, queria colocar aqui, se quem puder colocar o vídeo para a gente tirar uma foto. Eu vou falar já, peraí. 1, 2 e já. Aí, deu certo. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Vou ler aqui os pedidos. A Ana está pedindo oração pela vida dela e família. A Adri está pedindo oração pelo irmão Daniel e pela saúde dela. Mais alguém? Eu também quero pedir pela minha família, pela minha vida. Deixa eu ver se eu já li todas. A Mi está pedindo oração por ela e pela família. Mais alguém? Eu gostaria de pedir oração pelos meus filhos e também por um rapaz que está desaparecido aqui na nossa região. Ele é aqui do nosso bairro, a vizinha onde eu morei muitos anos na casa dela conhece a família e a mãe está assim desesperada. É um jovem de 16 ou 14 anos, eu não lembro exatamente. Ele teve uma desavença com a mãe foi chamar a atenção dele e ele pegou e saiu de casa e está desaparecido. Ele saiu desde o dia 30 e até agora ninguém tem notícias dele. Então, que Deus possa trazê-lo de volta, né, onde quer que ele esteja bem e que ele volte para casa, né? Amém. Verdade. Eu vi. Eu acho que alguém colocou, né? Não sei. Talvez eu coloquei no meu status, né, do WhatsApp. Tenho postado todos os dias, mas que Deus possa falar, né? Ele volte logo para casa. Amém. A Neia continua pedindo oração pela família que está enlutada, né? A Rô está pedindo por ela e família. A Cris está pelo filho dela, Bruno. Mais alguém? Tainá, você pode orar? Posso, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, Pai. Vai de encontro, Senhor, a cada pedido de oração. Pai, o Senhor sabe o que as tuas filhas precisam e necessitam, Senhor. Envia, Pai, a cura, a restauração, a libertação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o lar das tuas filhas. Vai derramando da tua graça, do teu cuidado, Pai. Vai fortalecendo ela. E, Senhor, esta manhã, Senhor, vai de encontro a este jovem que está desaparecido. Pai, o Senhor sabe aonde está, aonde se encontra. Vai dando, Senhor, livramento, Pai. Que ele venha voltar, Senhor, para o lar em paz e em segurança. Senhor, aonde ele estiver, que o Senhor venha repreender, Senhor, todo o espírito da morte. Que o Senhor venha estar com ele, Pai, guardando, protegendo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro à família enlutada. Enviando, Senhor, o consolo, o refrigério, Pai amado, que o teu Espírito Santo venha estar com ele, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, Pai, fica conosco, nos dê, Senhor amado, um dia abençoado, debaixo da tua presença e da tua proteção, faça por ele, Senhor, aquilo que eu não posso, é o que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todas, que tenham um dia maravilhoso, abençoadíssimo, de muita alegria e paz, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, beijo.